dia, Paulo Moura, cientista político, 18 de março de 2021. O assunto do meu vídeo de hoje é o posicionamento da candidatura Bolsonaro para 2022. Se você não assistiu o vídeo de ontem, eu vou botar o link aqui em cima, sugiro que você assista para entender o conceito de posicionamento em marketing. Eu já fiz um vídeo sobre o posicionamento da candidatura Lula. Ontem fiz um vídeo bem teórico sobre comunicação política, marketing político, construção de marca e posicionamento de marca no mercado político. Hoje eu vou aplicar aquele conceito a uma análise da candidatura do presidente Bolsonaro para 2022. Em primeiro lugar, é preciso entender que não existem duas eleições iguais. Por mais que os candidatos sejam os mesmos, a conjuntura e as circunstâncias que envolvem uma eleição são distintas e é preciso levar em consideração os cenários diferentes para fazer o planejamento estratégico de uma campanha eleitoral. Como é que o presidente Bolsonaro se apresentou na eleição de 2018? Ele era o candidato da antipolítica, antissistema. Ele era um candidato anticorrupção, ele era o candidato identificado com a Lava Jato, com o Brasil que foi às ruas derrubar a Dilma no impeachment e também liderava os movimentos que o apoiavam nas recepções de aeroportos. Uma parcela expressiva deste povo que foi às ruas derrubar a Dilma apoiava o presidente e foi uma peça-chave fundamental para impulsionar a candidatura do presidente Bolsonaro nas ruas e nas mídias sociais. Foi a partir desse núcleo de apoiadores hardcore, pessoal fiel, leal ao presidente desde o início, que ele foi se expandindo, conquistando cada vez mais apoio até vencer a eleição. Os estudos de comportamento político que foram feitos sobre a eleição mostram que os eleitores que apoiavam o presidente têm as seguintes características. 30% deste mercado eleitoral se compõe de eleitores conservadores, conservadores politizados. Aproximadamente uns 15% são aquilo que os especialistas chamam de bolsonaristas, ou seja, são as pessoas que apoiam o presidente porque gostam da pessoa do presidente. Os outros 15% desses 30% são conservadores que apoiam o presidente, apoiam o governo, mas não necessariamente pela pessoa do presidente, mas por aquilo que ele representa. A agenda liberal e conservadora que faz parte do discurso eleitoral e do seu programa de governo. Somaram-se a esses 30% cerca de mais de 20% de eleitores que eram os liberais, os lavajatistas, os eleitores anticorrupção e anti-PT. Este era o perfil do público. Então, quando o presidente se apresentava como antipolítica, como anticorrupção, ele dialogava com todos esses segmentos. Então, ele era um candidato conservador, ou seja, defensor da família, do direito à posse e porte de armas, contra a ideologia de gênero, enfim, um conjunto de elementos de um discurso que falava com os conservadores, mas ao se apresentar como anticorrupção, como defensor das privatizações, da economia de livre mercado, ele dialogava também com esses outros dois segmentos, os liberais e os lavajatistas, antipetistas e anticorrupção, e com base neste posicionamento, ele venceu a eleição. Observem que ele conseguiu um posicionamento que naquela época era único. Ele era o único antissistema. Todos os outros adversários dele eram políticos do sistema, de diferentes partidos, mas do sistema. Além disso, o presidente teve uma enorme vantagem, que foi a sua estratégia na internet. Ninguém dominava o marketing digital. O presidente Bolsonaro e a sua equipe de estrategistas eram os únicos craques em mídias sociais naquela eleição. Então a eleição aconteceu
mais ou menos da seguinte maneira, vou usar aqui uma figura de linguagem para vocês entenderem. É como se o presidente e a população estivessem se comunicando numa frequência de rádio FM e os outros candidatos todos estivessem tentando conversar com a população através das rádios AM. Ninguém estava ouvindo AM, portanto ninguém dava ouvidos aos candidatos da oposição. O presidente então se apresentou, se posicionou como um candidato antissistema, anticorrupção e venceu a eleição falando para um público com o qual os outros adversários não conseguiam falar porque eles não dominavam a tecnologia do marketing digital. Ele conseguiu então uma qualidade que é muito importante e nem sempre se consegue: apresentar-se como o único candidato capaz de satisfazer os desejos daquela parcela da população, 50% mais um eleitor, no caso, os 57 milhões de votos que ele fez, a maioria dos eleitores, para vencer a eleição, no caso da eleição de 2018, em segundo turno, mas o fato é que venceu. A eleição de 2022 é diferente, lembre-se que eu disse lá no início do vídeo, não existem duas eleições diferentes. O presidente Bolsonaro está no governo e estará lá terminando um governo de 4 anos. Quem é governo inevitavelmente sofre desgaste, gente. Você tem que desagradar alguém, nem sempre você consegue contentar as maiorias. E é um erro tentar contentar todo mundo. Você tem que escolher o segmento do eleitorado com quem você vai se comunicar e com quem as suas políticas públicas vão interagir para garantir uma maioria de apoio à sua reeleição. O presidente tem oscilado nas pesquisas eleitorais em torno dos 30%. Então, quando tem auxílio emergencial, quando a economia começa a crescer, o presidente já foi acima de 44%, 45%, que significa que numa disputa eleitoral contra os seus adversários, possivelmente ele reproduziria as condições da eleição de 2018 e venceria. Todas as pesquisas mostram, antes da entrada do Lula na parada, que o presidente tinha mais que o dobro dos seus adversários nas pesquisas e as projeções de segundo turno davam vitória tranquila do presidente Bolsonaro. Agora, existem outros fatores. Nós estamos vivendo um período de ofensiva da mídia novamente em torno da questão da pandemia. Em 2020, quando essa ofensiva aconteceu, o presidente caiu nas pesquisas. Da metade para o final do ano, quando a pandemia começou a arrefecer e o auxílio emergencial estava funcionando, a popularidade do presidente subiu. Agora a mídia voltou para a ofensiva, a oposição voltou para a ofensiva e a popularidade do presidente voltou a cair para a faixa dos 30%. Eu não me preocupo com isso. Quanto o presidente tiver 30 e poucos por cento, muito mais do que os seus adversários, ele tem plenas condições de dominar o jogo e vencer a eleição se acertar na comunicação. Lula entrou na parada e isso mudou o jogo. As pesquisas que já andaram saindo mostram o Lula com um desempenho muito superior ao que tinham os outros adversários do presidente Bolsonaro nas pesquisas. Eu não subestimo o PT. As pesquisas mostram que o presidente Bolsonaro ainda apresenta cerca de 10 pontos percentuais a mais do que Lula. Mas é bom lembrar, numa eleição em 2 turnos, quando um candidato perde, em geral o eleitor se desloca para o outro. Então, 10 pontos percentuais são 5 pontos de verdade. Se um sai, o eleitor abandona um candidato e muda para o outro, a diferença é de 2. 2 a menos ou 2 a mais. Portanto, o grande desafio daqui para frente é a gente observar como o presidente Bolsonaro vai se posicionar. Eu já vinha observando isso para tentar encontrar elementos para fazer este vídeo aqui. Isso antes do Lula entrar na parada, gente. Lula entrou na parada e de cara já coloca um problema para o presidente, que é o problema de que Lula já foi presidente. Então, esse é um dos elementos da comunicação que tem que ser levado em consideração. Quando um candidato à reeleição está competindo, e ele é o único que já é presidente, os outros nunca foram presidentes, ele já larga com uma vantagem.
O eleitor raciocina da seguinte maneira: o presidente que está aí está governando bem, ele merece continuar? Se o eleitor aprova o governo e acha que o presidente merece a reeleição, a maioria dos eleitores nem sequer presta atenção nos outros. A vantagem de quem concorre na presidência da República, entre outras, é essa. Há outras vantagens, como a possibilidade de implementar políticas públicas que vão satisfazendo os eleitores, o auxílio emergencial, uma nova política social, políticas públicas que beneficiam os eleitores, e é uma coisa que só o presidente da República pode fazer, os outros candidatos, como não estão no cargo, não podem. Mas Lula já foi presidente e todo mundo acha que a economia brasileira quebrou na mão da Dilma. O desastre na economia brasileira começou no segundo mandato do Lula, quando ele botou o Guido Mantega de ministro da Fazenda, e o Guido Mantega continuou sendo ministro da Fazenda Dilma Rousseff. Acontece que a quebra de fato do Brasil aconteceu no segundo mandato da Dilma, e o povo acha que tudo é culpa da Dilma. Na verdade, a culpa é do Lula, mas o povo não sabe, o povo tem memória fraca. O PIB brasileiro cresceu 7,5% em 2010, quando Lula começou o estrago na economia brasileira para eleger a Dilma. 7,5%, isso é crescimento de PIB chinês. E, gente, a memória da população tem isto guardado. Muita gente que recebeu o Bolsa Família, que não existia antes, se lembra dos tempos de fartura. Havia um desastre em construção, mas as pessoas não sabiam disso. É claro que a memória do governo Lula não é só isso. Os escândalos de corrupção foram os maiores da história das democracias ocidentais. Lula foi preso, e isto é um desafio de marketing para os marqueteiros do Lula, porque esta memória negativa é o que faz com que Lula esteja atrás do presidente Bolsonaro nas pesquisas, e muita gente lembra-se da roubalheira e responsabiliza Lula por isso, acha que Lula deveria estar preso e que seus processos não deveriam ser anulados. Mas os marqueteiros do PT são bons no que fazem e sabem enganar direitinho. É um desafio de quem vai cuidar da comunicação do presidente Bolsonaro, saber encontrar os pontos fracos do Lula e bater neles para impedir o Lula de crescer. Mas esse não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é o desafio do presidente Bolsonaro. Como ele irá se posicionar? Bom, a volta do Lula para o páreo permitiu ao presidente se apropriar de novo do discurso anticorrupção. Eles vão tentar argumentar de rachadinha disso, rachadinha daquilo, e fora as especulações da imprensa, não há nenhuma acusação e prova concreta contra o presidente e sua família. Só especulação da imprensa. O fato concreto é que, como o presidente diz, não há mais escândalos de corrupção no governo. E se houver, eu acredito que o presidente vai tomar providências. Eu tenho informações, inclusive, de que gente aí andou sendo descoberta e demitida antes de poder roubar. Isto dá um argumento, sim, para o presidente voltar a se apresentar como um candidato anticorrupção. Aí haverá um embate, mas nesse terreno do debate, Lula é muito desfavorecido. Não terá do que acusar o presidente Bolsonaro, a não ser com especulações vazias da imprensa, e tem um rabo enorme a esconder. O presidente agora é presidente. Como é que fica o discurso do candidato antissistema, o discurso do candidato antipolítica, já que o presidente se aliou ao Centrão? Gente, eu acho que, de certa forma, o presidente poderá continuar utilizando este argumento. Por quê? Porque o presidente, ele tem um estilo de ser, essa maneira espontânea que ele fala palavrão às vezes, fala destrambelhadamente, a mídia critica, mas isso é um atributo, isso é uma qualidade do presidente perante os seus eleitores. Ele é visto como uma pessoa autêntica que fala o que pensa, enquanto os políticos profissionais são vistos como os dissimulados, como aqueles que mentem para agradar. O presidente definitivamente não se comporta como alguém que quer mentir para agradar. Ele diz o que pensa, isto pega bem, e eu acho que ele consegue, utilizando este conteúdo, este atributo de imagem dele, ainda
explorar a imagem do antipolítico. Gente, eu estou especulando aqui sobre possibilidades. Nós estamos na pré-campanha. O posicionamento definitivo dos candidatos, nem do Lula, nem do presidente Bolsonaro, nem dos outros, está definido. Isto vai se afunilando, vai sendo construído à medida que a eleição se aproxima. O meu objetivo com esses 3 vídeos, o que eu fiz outro dia sobre o posicionamento do Lula, o Lulinha Paz e Amor, chamado A Estratégia de Lula, que eu vou botar aqui o link para vocês verem de novo, e o vídeo de ontem, que é sobre posicionamento em marketing, tem exatamente o objetivo de entregar para vocês conceitos de comunicação e marketing para que vocês, junto comigo, acompanhem como é que o pessoal da comunicação do presidente Bolsonaro vai resolver esta equação para a eleição de 2022. E aí, gostou do conteúdo de hoje? Aprendeu coisas novas? Acha que eu estou iluminando uma dimensão da política e da comunicação política que você não conhecia antes de me ouvir aqui? Então ajuda o canal, faz um Pix aí, gente. Ajuda o canal a crescer. Todo dia tá pingando um trocadinho na conta do canal e isso me estimula, me ajuda a expandir o canal, a continuar pesquisando, preparando conteúdos de qualidade, originais, que você não vê em outros canais da direita, e é isso que eu tenho como objetivo. Se você gosta, compartilha meus vídeos, faz um Pix aí e ajuda o canal a crescer. Lembre-se, inscreva-se também no meu canal do Telegram. Eu tenho já quase 600 seguidores lá no canal do Telegram e esses seguidores recebem em primeira mão os links das notícias de análise que eu posto no meu site, o dextra.jor.br. Em tempo real, eu publico a notícia no site, boto o link no canal. E publico também, logo de manhã cedinho, quando os meus vídeos entram no ar, o link dos vídeos do canal, lá no canal do Telegram, do canal do YouTube para o canal do Telegram. Você recebe na hora, mesmo que o YouTube não toque o sininho para avisar você que tem vídeo novo no canal. Lá no canal do Telegram você fica sabendo, mesmo que eu venha a ser censurado numa mídia social qualquer, eu continuarei mandando os meus conteúdos e mantendo contato com vocês por lá, ok? O comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se no meu canal do YouTube e tenha certeza que todo dia de manhã cedinho tem um novo comentário aqui. O de hoje era esse, até o próximo.